Olá, tudo bem? Murilo Manzano aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós exploramos os segredos da liderança de alta performance para você ter um time que entrega resultado. No vídeo de hoje vamos falar sobre nada mais, nada menos do que Elon Musk. Pois é, um dos maiores empreendedores da atualidade, bilionário, mundialmente conhecido, por ter aí conquistado o espaço através da privatização do envio de veículos espaciais lá para Marte e também de ter instalado a Tesla, né? Ter colocado aí, viabilizado o veículo elétrico para todo mundo. Então nada mais nada menos do que esse cara, para eu te falar o que eu aprendi com ele. Você sabe que aqui o papo é reto, você sabe que aqui eu dou a minha opinião, vou ser sempre muito franco com vocês. Apesar do Elon Musk ter uma série de polêmicas em torno da personalidade dele, eu confesso a você que eu sou um grande admirador desse gênio. Inclusive eu li aqui o livro dele, que é esse livro aqui. Cadê? Esse aqui é o livro do Elon Musk. Tá? Eu li esse livro e fiquei ainda mais admirador dele. Tá? Então o que mais me chamou a atenção do Elon Musk como líder, e aqui que eu quero pegar esse conceito, eu não quero que você avalie ou entenda que eu estou fazendo um julgamento se o Elon Musk é bonzinho ou malzinho, se o Elon Musk... Não é isso. Eu quero que você entenda aqui a técnica de modelagem. Modelagem é a arte de você pegar uma estratégia que alguém está usando e aprender aquela estratégia para você. Então é isso que eu quero que você faça com o que eu vou falar sobre o Elon Musk. Combinado? Eu estava lendo uma história em que o Elon Musk, em um dos fracassos da SpaceX, eu não sei se você sabe, mas antes dele conseguir mandar o foguete para Marte e o foguete voltar e pousar em segurança, algo que a NASA não conseguia, e ele fez isso aí com um orçamento 10 vezes menor do que o da NASA, então você imagina o tamanho desse feito, tá? Para um empreendedor que não conhecia nada disso. Mas antes dele conseguir isso, ele teve uma série de fracassos retumbantes. O último fracasso antes dele conseguir, tá, que foi com o foguete Falcon, tá, o Falcon ele convocou toda a imprensa naquela época e ele estava apostando que eles iam conseguir mandar o foguete para Marte. A imprensa toda estava lá, ele ganhou ali a atenção mundial naquele momento, ao vivo. O foguete decolou. Quando chegou lá em cima, o foguete explodiu. Tá. Então ali milhões e milhões de dólares em investimentos foram por água abaixo e você imagina o tamanho da pressão da opinião pública sobre os ombros dele e a equipe dele. Então a história conta, nessa leitura que eu fiz, que logo depois desse fracasso retumbante, o pessoal estava desolado na sala, né, da SpaceX e alguns ali uma noite toda sem dormir, esvararam a noite para fazer tudo dar certo, inclusive o próprio Elon Musk não havia dormido nada. Então ele, no meio daquele clima de desolação, o Elon Musk sobe em cima da mesa e fala: eu não sei quanto a vocês, mas eu não vou desistir. E aí o pessoal fala que depois que ele tomou essa atitude, corajosamente falou aquilo, depois de ter esgotado todos os recursos dele, tem esse detalhezinho, né? O pessoal fala que começou a admirar muito mais ele, porque ele se mostrou um cara que não desiste. E aqui eu quero pegar a primeira coisa para você modelar do Elon Musk. O grande líder é aquele em que no momento que está todo mundo querendo jogar a toalha, está todo mundo batendo o pezinho, ele entra em ação e pressupõe que vai resolver. O líder é aquele que acredita até o final. Isso aqui não é romantizar. O mundo corporativo não é nada romântico. Às vezes você vai fracassar, mas que esse fracasso não seja por bundamolismo ou por desistência sua. Uma coisa é você chegar até o final, dar o seu melhor, fazer tudo que tem que ser feito e o resultado não vir. Outra coisa é você desistir porque ficou difícil. Então, eu não estou romantizando a coisa aqui. Você sabe que a minha linguagem aqui com vocês é sempre muito realista. Tá? Mas o líder é essa pessoa que, diante do problema, ele pressupõe a solução e fala: manda aqui para mim que eu vou resolver isso aí. Esse é o papel que o líder tem.
Então essa é a primeira característica que eu quero que você modele do Elon Musk. Segunda característica, e aí me parece ser uma coisa de infância dele, porque no livro fala muito sobre isso. Ele fala que desde de criança o Elon Musk já tinha os chamados delírios de grandeza. Então desde criança ele falava que ia mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo. Então desde criança ele tinha essa crença muito forte nele, ele acreditava nele. E aqui eu quero te convidar a pegar a segunda característica para modelar, que é a que eu mais gosto nele, que é essa crença inabalável no potencial e na capacidade dele. Você pode perceber na trajetória dele, quando você lê, por exemplo, esse livro aqui, que eu até recomendo, tá? O livro do Elon Musk. Como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando o nosso futuro, né? Esse é o título aqui na capa, tá? Então, recomendo. O que eu mais gosto nele é essa crença inabalável. Se você analisar a fundo, um líder que não tem confiança, ele não vai chegar muito longe. Na primeira trucada que ele tomar, ele vai titubear. Ele vai querer desistir. Então, no livro conta que ele tinha um monte de detratores, um monte de gente que falava que ele era um marqueteiro, um mentiroso, que estava só querendo captar recurso, com essa história da SpaceX e tudo mais. E também falaram isso na Tesla, porque até então ele tinha comprado, ele tinha vendido o PayPal, né? Ele era um dos sócios investidores do PayPal, junto com o sócio dele, se eu não me engano, era o Kimball. E quando o PayPal foi vendido, ele ficou milionário. Então, ele pegou todo esse recurso e investiu na Tesla. E o pessoal falava que ele era um marqueteiro, que aquilo não ia virar nada. Ele fez a Tesla funcionar. Depois ele começou a investir na SpaceX e prometeu que ia levar o homem para Marte e voltar em segurança. Todo mundo falava que ele era maluco, não dava para fazer isso. O cara foi lá e fez. Então agora eu acho que os detratores dele estão todos escondidos, porque ele se provou visionário. Ele só conseguiu fazer isso porque ele teve crença. Se você não acreditar em você, se você não for capaz de olhar para os sonhos que você tem na sua vida e falar, eu posso conquistar isso aqui, eu mereço conquistar isso aqui. Eu não estou falando de sonhos, de delírios de grandeza, não. Estou convidando você a se instalar na realidade. Mas assim como eu, que tenho hoje uma das maiores empresas de educação do Brasil, eu, na minha realidade, há 10 anos atrás, eu sequer poderia imaginar que eu estaria aqui onde eu estou. Então, se eu conseguir chegar onde eu cheguei, por que raios você não vai acreditar que você pode conquistar os seus sonhos? Instalado na realidade. Então, essa é uma característica, é a minha preferida do Elon Musk, é isso que eu aprendi com esse cara para mim é um gênio, é essa crença inabalável no potencial e na capacidade dele. Uma crença que ele não desiste, por mais que os fatores externos te mostrem que não está dando certo, essa crença te fala, pode todo mundo duvidar de mim, mas eu jamais vou duvidar de quem eu sou. Essa é a postura que um líder precisa ter. E aqui eu te pergunto se você já tinha lido a obra aí sobre Elon Musk ou se você já conhecia alguma coisa sobre Elon Musk. Se você já conhecia ele, se você concorda com o que eu falei aqui sobre esses dois pontos fortes dele, de novo, não é nenhum juízo de valor, hein? Mas se você concorda com esses sendo os dois pontos fortes dele principais, manda aqui nos comentários também que eu quero saber o que vocês mais apreciam aí nessa figura, o Elon Musk. Se você ainda não fez isso, eu te convido a deixar o seu curtir. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aí o seu like, também se inscreva no canal, o maior canal de liderança do Brasil. E aqui eu vou trazendo dicas diretamente das linhas de fogo para você fazer acontecer na sua carreira. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.